Você sabia que Bill Gates ficou bilionário vendendo algo que ele realmente não tinha? E que a Microsoft hoje, uma das maiores empresas do planeta, quase faliu antes de explodir no mercado? Neste vídeo você vai descobrir a jogada genial que mudou para sempre a história da tecnologia mundial. E como um acordo ousado e improvável com a IBM fez de Gates um dos homens mais ricos do mundo. Fica até o final, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga oportunidades. Agora, antes de começarmos, já deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo com quem ama histórias de empreendedorismo, assim como eu, e se inscreva no meu canal. Aqui eu revelo os bastidores dos maiores nomes do sucesso do empreendedorismo, sem enrolação, direto ao ponto, com lições práticas para você. Agora vamos juntos mergulhar nessa história incrível. Agora você vai conhecer a história pouco contada de Bill Gates, a jogada estratégica que salvou a Microsoft e tornou Bill Gates o homem mais rico do mundo. A crise silenciosa da Microsoft. Esse foi o momento mais crítico de Bill Gates. No início dos anos 1980, muita gente via Bill Gates como um jovem promissor no mundo da tecnologia. Mas por trás da fachada de inovação, a realidade era dramática. A Microsoft estava à beira do colapso. As dívidas cresciam, o caixa da empresa estava quase zerado e os contratos em andamento não eram suficientes para sustentar os custos de operação daquela pequena empresa por muito mais tempo. Gates, ainda na casa dos 20 e poucos anos, carregava nos ombros a responsabilidade de manter viva a empresa que fundou com o sócio Paul Allen. Eles tinham apostado tudo, tempo, energia, reputação e recursos, na ideia de que o software seria o futuro. Mas o mercado era dominado por empresas gigantes. E para uma empresa pequena como a Microsoft era na época, o caminho para o sucesso parecia cada vez mais estreito e escuro. E aí chegou um momento crítico. A verdade é que Bill Gates sabia que, se nada mudasse rapidamente, a Microsoft estaria condenada. Estavam a um passo de encerrar as atividades, mandar os poucos funcionários embora e abandonar um sonho que vinha sido construído com esforço desde o tempo da faculdade. Foi nesse momento, sob extrema pressão e cercado de incertezas, que Gates teve um pensamento que mudaria sua vida e a história da tecnologia. Ele não podia aceitar a falência como uma opção. Fechar as portas da Microsoft, jamais. Desistir dos seus sonhos era fora de cogitação. Ele sabia que precisava de uma virada radical, um movimento que fosse tão ousado quanto genial, algo que ninguém no mercado ainda tivesse feito e que fosse capaz não só de salvar a empresa, mas colocá-la no centro da revolução dos computadores pessoais. Essa era a única saída. E ele teria que criá-la com o pouco que tinha: raciocínio rápido, confiança em si mesmo e a capacidade de enxergar oportunidades invisíveis para os outros. E é aí que entra a parte mais inacreditável dessa história. A proposta que ele faria à IBM vendendo algo que ele nem ainda possuía. Fica comigo, porque o que vem a seguir é a jogada mais arriscada e mais brilhante da carreira de Bill Gates e talvez de todos os empreendedores que eu conheça. E aqui começa o grande ponto da virada dessa história. Fique comigo, porque o que vem agora vai mostrar que oportunidade e ousadia podem valer mais do que dinheiro. Agora eu vou falar sobre a proposta ousada que nasceu do nada e que Bill Gates só revelou ao seu sócio Paul Allen quando eles estavam a caminho de uma reunião na IBM. Com a Microsoft à beira da falência e a pressão aumentando a cada dia, Bill Gates sabia que precisava de uma oportunidade real e rápida. E foi nesse cenário tenso que surgiu uma chance única. A IBM, a maior gigante do setor, estava se preparando para lançar o seu primeiro computador pessoal, o lendário IBM PC. Mas havia um problema urgente: eles ainda não tinham um sistema operacional pronto para rodar nas máquinas. Foi então que Gates, em uma das suas análises de mercado, percebeu uma brecha estratégica. Ele soube que a IBM estava em busca de fornecedores ágeis e inovadores que pudessem oferecer soluções para o novo projeto. A IBM estava com pressa e precisava de parceiros dispostos a trabalhar em ritmo acelerado, com flexibilidade. Era tudo o que Gates precisava para entrar em cena.
E aí surgiu o plano. Mesmo sem ter um sistema operacional, Gates decidiu que a Microsoft se apresentaria à IBM como a empresa ideal para resolver esse problema. Mas em vez de oferecer a venda do software, como qualquer empresa tradicional faria, ele teve uma ideia revolucionária: vender o direito de uso, o licenciamento. Isso mudava completamente o jogo. Ao invés de fazer dinheiro uma única vez, bastante dinheiro, mas com uma única venda do sistema, Gates poderia ganhar indefinidamente com cada computador vendido pela IBM. Foi um pensamento de gênio, movido pela necessidade desesperada de salvar sua empresa, mas também pela capacidade de visualizar um modelo de negócio rentável e escalável, coisa que poucos na época conseguiam enxergar. Mas o mais curioso ainda estava por vir. Na hora de colocar esse plano em ação, Gates manteve tudo em segredo. Não porque desconfiava de seu sócio Paul Allen, mas porque sabia que era uma jogada arriscada demais e precisava avaliar a reação da IBM com total liberdade. E foi só dentro do carro, a caminho da reunião com os executivos da IBM, que Gates contou para Allen. Por alto, a razão deles estarem indo àquela reunião. Ainda disse para ele ficar quieto na reunião, que ele iria tratar sozinho. E assim mesmo, sem ter o produto nas mãos, Bill Gates e Paul Allen entraram naquela reunião com a proposta mais ousada da carreira deles, e talvez uma das mais ousadas da história da tecnologia. Mas a história só começa aí. Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai ver como essa aposta quase impossível virou um império bilionário, e o que você pode aprender com isso. A proposta de Bill Gates para a IBM foi ousada. Ele queria vender licenças ao invés do produto, o que ninguém fazia na época. Quando Bill Gates e Paul Allen se sentaram à mesa com os executivos da IBM, a tensão era palpável. De um lado, dois jovens empreendedores tentando salvar sua empresa. Do outro, a maior corporação de tecnologia do planeta, conhecida por sua rigidez, protocolos e aversão a riscos. Os executivos da IBM foram diretos. Precisavam de um sistema operacional para rodar no novo computador pessoal que estava prestes a ser lançado, o IBM PC, que poderia abrir um novo mercado global. Eles estavam dispostos a fechar com quem apresentasse uma solução rápida, funcional e confiável. Gates viu ali a oportunidade perfeita para colocar o seu plano em ação. Mas em vez de seguir o modelo padrão da época, onde as empresas vendiam o software por um valor fixo e abriam mão dos direitos, Gates foi na contramão. Ele propôs à Microsoft que a Microsoft mantivesse a propriedade do sistema operacional, que a IBM apenas licenciasse o uso. Em outras palavras, para cada computador vendido, a IBM pagaria uma pequena taxa de royalties à Microsoft. Pouco dinheiro por unidade, mas com potencial explosivo se o IBM PC se tornasse um sucesso de vendas, o que aconteceu. Foi uma proposta arrojada. Nenhuma empresa havia feito isso com a IBM até então. A prática comum era vender a tecnologia de forma definitiva. A IBM detinha tudo e o fornecedor ficava de fora das receitas futuras. Mas Gates não queria apenas vender o software, ele queria participar do crescimento, colher os frutos a longo prazo e transformar a Microsoft em algo muito maior que um fornecedor eventual para a IBM. Mesmo arriscando assustar os executivos com uma proposta tão fora do padrão, Gates argumentou com frieza e visão de negócio. Ele sabia que para a IBM a taxa por unidade parecia insignificante, mas para a Microsoft representava um fluxo contínuo de receita e, o mais importante, um contrato com uma gigante que validaria sua tecnologia perante o mundo inteiro. E deu certo. Os executivos da IBM, pressionados pelo cronograma apertado do lançamento e impressionados pela agilidade e ousadia da proposta, aceitaram a ideia. E com isso, sem saber, abriram caminho para a construção de um império de tecnologia. Mas havia um pequeno e gigantesco detalhe nessa negociação. Bill Gates acabara de vender algo que simplesmente não existia ainda. Ele vendeu o que não tinha. Mas como Bill Gates conseguiu entregar o sistema operacional depois de fechar o acordo? Agora, imagine a cena.
Bill Gates saindo da reunião com a IBM com um sorriso no rosto e um acordo promissor nas mãos. A Microsoft tinha acabado de conquistar o contrato mais importante de sua história até então. A IBM havia aceitado a proposta de licenciamento. Tudo parecia perfeito, exceto por um pequeno detalhe. O produto que Gates prometeu simplesmente não existia. Sim, ele havia vendido apenas uma promessa, um sistema operacional que não tinha. E agora, com o tempo correndo contra ele, precisava encontrar uma solução imediatamente. Mas Gates já tinha algo em mente. Durante as conversas que costumava ter com seu sócio Paul Allen, os dois se lembraram de um sistema rudimentar que haviam visto anos antes, criado por um programador chamado Tim Patterson, da empresa Seattle Computer Products. O sistema, ele era um conhecido do Paul Allen. O sistema se chamava QDOS, sigla para Quick and Dirty Operation System, algo como sistema operacional rápido e sujo, justamente porque tinha sido feito às pressas e com simplicidade. Gates viu ali o que precisava, uma base funcional que poderia ser retrabalhada, aprimorada e renomeada. Sem perder tempo, ele entrou em contato com Patterson e comprou os direitos do QDOS por apenas $50 mil, uma quantia que na época parecia boa para o desenvolvedor, mas que, em retrospecto, foi uma das barganhas mais inacreditáveis da história da tecnologia. Depois da aquisição, a equipe da Microsoft trabalhou intensamente para ajustar o código, corrigir bugs, melhorar a interface e adaptá-los às necessidades do futuro computador da IBM. O sistema foi rebatizado como MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, e foi entregue como se tivesse sido desenvolvido totalmente internamente desde o início. Mas a verdadeira genialidade por trás disso tudo não foi a genialidade técnica, foi a estratégica. Gates não apenas entregou o MS-DOS à IBM, como manteve os direitos autorais sobre o sistema. Isso significava que a Microsoft poderia licenciar o mesmo software para outros fabricantes de computador, inclusive para empresas que viriam a concorrer com a própria IBM no futuro. Foi como vender a mesma chave para várias portas diferentes e ganhar cada vez que alguém decidisse abrir uma nova porta. A IBM, preocupada com o hardware, com o computador em si, subestimava o valor do software e por isso aceitou os termos. E com isso, sem perceber, abriu as portas para que a Microsoft dominasse o mercado de sistemas operacionais e software nos anos seguintes. O MS-DOS se tornou o padrão da indústria de microcomputadores. Milhões de computadores pessoais foram vendidos com eles. E a Microsoft, que estava à beira da falência meses antes, começou a faturar em uma escala inacreditável. Ninguém imaginava que seria possível para uma empresa de software faturar tanto quanto a Microsoft. Essa foi a virada. Gates arriscou tudo em uma jogada ousada, confiando na sua visão, no seu raciocínio rápido e na sua capacidade de entregar resultados sob pressão. E o mais surpreendente, tudo começou com a venda de algo que ele não tinha. Com essa virada, Gates começou a construir um império de tecnologia. Com o MS-DOS instalado em milhões de computadores da IBM, a Microsoft passou a receber royalties em escala massiva. E o detalhe mais inteligente, como Gates manteve os direitos do MS-DOS, ele licenciou esse mesmo sistema para outros fabricantes de computadores. Ou seja, ele ganhou dinheiro da IBM e depois ganhou dinheiro dos concorrentes da IBM. Enquanto todos vendiam software, Gates vendia licenças. Enquanto os outros fechavam uma venda, Gates criava uma máquina de faturamento infinito. Agora, o que essa história nos ensina? Essa história não é só sobre tecnologia, de jeito nenhum, é sobre visão estratégica e coragem. Bill Gates não teve medo de se comprometer com algo que ainda não tinha, porque ele acreditava que poderia resolver depois. Ele entendeu que no mundo dos negócios, às vezes agir primeiro e construir depois é a chave ou a única forma. Quantas vezes você já deixou de aproveitar uma oportunidade porque não se sentia pronto? Quantas ideias você teve e não colocou em prática, esperando o momento ideal? Bill Gates nos mostra que o momento ideal é aquele que a gente decide criar. Ele usou o pouco que tinha,
a inteligência, os contatos e a ousadia e construiu um império de tecnologia. Bom, agora fica até o final porque ainda tem uma lição matadora chegando. A moral dessa história é que o que realmente funciona é vender uma visão, não apenas um produto. Quando analisamos friamente tudo o que aconteceu nessa história, é fácil se impressionar com a ousadia de Bill Gates, com a frieza de suas decisões e com o timing perfeito da jogada com a IBM. Mas se você observar com atenção, o que realmente garantiu o sucesso de Gates não foi o sistema operacional em si, e sim a visão por trás da proposta. Gates não estava apenas oferecendo um programa de computador, ele estava oferecendo à IBM uma solução prática, escalável, com baixíssimo custo e alta velocidade de implementação. Ele entendeu o problema do cliente, a urgência de lançar o IBM PC, e se posicionou como o único capaz de resolvê-lo com eficiência e com um custo baixo. E mais, ele enxergou o valor onde ninguém mais via. Naquela época, software era considerado um acessório do hardware, do computador em si, algo secundário, quase que dispensável. As grandes empresas não davam importância estratégica ao software, mas Gates já via o futuro. Um mundo onde o sistema operacional e o software, de uma maneira geral, seriam o coração de cada computador. E onde quem controlasse esse coração controlaria o mercado inteiro. Essa mentalidade fez toda a diferença. Mesmo sem ter o produto, Gates foi capaz de vender a ideia. Ele vendeu confiança, solução, agilidade e visão. E depois, com o dinheiro e um contrato em mãos, correu atrás da entrega, com competência sim, mas principalmente com foco total na execução. Eu adoro essa história. Ela nos ensina algo que vai muito além da tecnologia ou do empreendedorismo. Ela mostra que você não precisa ter tudo pronto para começar. Você precisa de clareza, coragem e compromisso, e saber aproveitar oportunidades. Quantas pessoas têm ideias brilhantes, mas esperam o momento perfeito e não fazem nada? Quantas oportunidades são perdidas por medo de não estar 100% preparado? Bill Gates não esperou, ele se colocou em movimento, ele deu a cara a tapa, ele criou a oportunidade, ele vendeu uma visão e depois construiu a realidade em torno dela. Empreendedores de verdade não vendem produtos, vendem transformações, experiências, soluções, possibilidades. E acima de tudo, vendem aquilo que as pessoas ainda nem sabem que precisam. Steve Jobs costumava dizer muito isso. Se você aprender essa lição e aplicar na sua vida, seja em um negócio, carreira ou projeto pessoal, vai descobrir que o mundo não pertence a quem espera, ele pertence a quem age com coragem, mesmo no meio da incerteza. E se você chegou até aqui é porque tem um espírito empreendedor dentro de você. E agora que conhece essa história inacreditável sobre Bill Gates, reflita: o que você pode fazer hoje com os recursos que tem para mudar o rumo da sua vida financeira, da sua história como empreendedor? A genialidade muitas vezes está em enxergar o que ninguém viu e ter coragem de apostar tudo nessa visão. Bom, e se esse vídeo te inspirou de alguma forma, deixa o like agora, compartilha com um amigo que precisa ouvir essa história e se inscreva no meu canal. Tem muito mais conteúdo assim vindo por aí.